Questão 46 do capítulo 4. A cabeça de um martelo de 4,9 newtons, que desloca de cima para baixo com velocidade de 3,2 metros por segundo, fazendo um prego penetrar 0,45 centímetros em uma placa de pinho. Além de seu peso, existe uma força de 15 newtons aplicada de cima para baixo sobre o martelo por uma pessoa que o está usando. Suponha que a aceleração da cabeça do martelo seja constante durante o contato com o prego e movendo-se para baixo. A. Faça um diagrama do corpo livre para a cabeça do martelo. Identifique a força de reação a cada uma das forças incluídas no diagrama. Então vamos aqui para a letra A, né? Diagrama do corpo livre. É para a cabeça do martelo, não é para o martelo todo. Então aqui eu não desenhei o cabo, por exemplo. Desenhei a cabeça do martelo e antes disso eu vou falar uma coisa. Nessa questão, a gente não vai considerar, por exemplo, o martelo enquanto ele está fazendo esse movimento de rotação. Aqui a gente não está trabalhando com um capítulo de dinâmica de corpo rígido. Assim, o corpo rígido a gente teria que considerar um corpo extenso, considerar torque e outros efeitos. Aqui não tem isso. Por mais que o movimento possa ter sido esse, nessa questão o que a gente vai considerar é exatamente a parte do contato entre a cabeça do martelo e o prego. Então, nessa parte do contato, as forças são estritamente no eixo Y, verticais. Então, olha só. Essa questão aqui é muito interessante, vai dar para falar bastante coisa sobre ela. Quando a cabeça do martelo toca no prego, está fazendo uma força no prego para ele se mover para baixo, eu tenho essa seta menor, que é o peso da cabeça do martelo, e a questão também, a letra A pediu a reação de cada uma, né? Então a reação é no planeta Terra. A reação do peso do martelo é o martelo atraindo gravitacionalmente o planeta Terra. É uma força de campo, o peso, e a reação também é uma força de campo. Aqui é uma força a força-peso entre a Terra e o martelo, a força-peso é exercida no martelo, e a reação é exercida no planeta Terra. Aqui tem FCC. Eu coloquei desse jeito porque a nomenclatura que eu escolhi foi a força. O primeiro C é onde a força está atuando. Então, a força na cabeça do martelo. Não é no martelo todo, que a questão só pediu o diagrama do corpo livre da cabeça do martelo. Aqui, ó, da cabeça do martelo. Então, é a força na cabeça do martelo devido ao cabo. O segundo C é o cabo. Porque, olha só, além de seu peso, existe uma força de 15 newtons aplicada de cima para baixo sobre o martelo por uma pessoa que está usando. Então a pessoa que está usando segura o cabo do martelo e aplica uma força de 15 newtons de cima para baixo. Essa força no cabo, então a pessoa aplica uma força aqui, o cabo vai transmitir essa força para a cabeça do martelo. A força de reação que a cabeça do martelo vai fazer no cabo é no sentido contrário. Então, por isso que existe essa força aqui, que é a força que a pessoa está fazendo. E aqui eu tentei colocar aproximadamente em escala, mas não vai dar certo, a gente já vai ver o porquê. Olha só, o peso é quase 5 kg e a força é quase 5 newtons. E a força é de quase 15 newtons. Então, eu tentei colocar essa força aqui sendo 3 vezes maior que essa. Mas essa daqui é muito maior, por isso que vai ficar fora de escala. Então, a força na cabeça do martelo, devido ao cabo. A reação é a força que a cabeça faz no cabo. Então a reação dessa força está no cabo, não é na mão da pessoa. Aí sim, o cabo pode fazer a reação na mão da pessoa. E enquanto ele tem essa solicitação de movimento da cabeça do martelo para baixo, e ele toca no prego. Então, aqui é o diagrama de corpo livre da cabeça do martelo. Então são as forças que estão atuando na cabeça. Aqui eu coloquei F, C, P. Então, as forças na cabeça do martelo devido ao prego. Então, a cabeça do martelo empurra o prego para baixo, o prego reage e empurra a cabeça do martelo para cima. Então, a força que aparece aqui é a de reação do prego, porque a de reação do prego atua no martelo. E aqui eu estou colocando as forças que atuam na cabeça do martelo. Então, por isso que a reação é a que a cabeça faz no prego. Então, aqui eu respondi a letra A.
Faça um diagrama de corpo livre para a cabeça do martelo. Fiz. Identifique a força de reação de cada uma das forças incluídas no diagrama. Certo. Determine a força F. Essa parte aqui é um pouco confusa. Vamos ler com calma. Determine a força F de cima para baixo, exercida pela cabeça do martelo durante o contato com o prego e movendo-se para baixo. Então a letra B pede isso. Olha só. A letra B, em outras palavras, está pedindo essa força de reação aqui. Porque ela pede uma força de cima para baixo. Então, de cima para baixo. Exercida pela cabeça do martelo durante contato com o prego e movendo-se para baixo. Então, o prego está entrando ainda mais na madeira, para baixo. Então, essa força aqui, ó, que é a força devido à cabeça do martelo, essa é a reação, é a força devida à cabeça do martelo no prego. Então, olha só. Determine a força F de cima para baixo, exercida pela cabeça do martelo durante o contato com o prego. Então, a força que a cabeça do martelo faz durante o contato com o prego não é essa. É a força de reação. Acontece que elas são iguais em módulo e direção. Só o sentido que é oposto. Então, esse é um caso interessante em que eu quero uma força que está atuando em um corpo e eu não faço o diagrama de corpo livre naquele corpo. Olha só, eu quero a força que está atuando no prego. Mas eu não fiz o diagrama de corpo livre do prego. E tem um motivo para eu não ter feito isso. Eu simplesmente não conheço tudo que está atuando no prego. Por exemplo, se eu tentar desenhar o prego entrando na madeira aqui, eu não sei quais são as forças que se opõem a essa entrada. Eu não sei a resistência da madeira, eu não sei nenhum fator sobre isso. Eu não sei quão fortes são essas ligações moleculares. Eu não sei a geometria aqui da ponta da cabeça do prego, se ele vai ter que romper essas ligações, porque se eu aumento a área aqui, diminui a pressão. Então fica mais difícil. A madeira resiste mais quando a ponta do prego não é tão fina. Então não sei, todos esses parâmetros aqui que eu falei, eu não sei. Não tenho como fazer isso. Mas ainda assim, eu quero uma força que atue nesse corpo. Então, o que eu faço? Eu pego um corpo que interage com esse e aplico tudo que eu sei nesse outro corpo. Então, lá no outro corpo, eu calculo uma força lá, sendo que essa força é a de reação a que eu quero aqui. Então, depois que eu fizer tudo isso num lugar que eu conheço, eu só troco o sinal e eu encontro o que eu queria. Então, essa é a grande sacada dessa questão. É entender que isso é possível de ser feito. Então, se eu quisesse aplicar diagrama de corpo livre no prego, tá aqui várias forças que eu não conheço. E nem a questão me dá condições de obter essas forças. Então eu ficaria sem saber qual é a força que está atuando no prego, devido à cabeça do martelo. Mas se eu partir para mudar o foco, olhar para a cabeça do martelo, aí eu consigo fazer isso. Então vamos lá. Eu tenho que determinar F. Aqui eu coloquei PC, porque é a reação. FCP, como eu disse aqui na nomenclatura, é a força na cabeça do martelo devido ao prego. FPC é a força no prego devido à cabeça do martelo. Então, como é que eu determino essa força a partir do diagrama que eu desenhei na letra A? Então, FPC é igual a menos FCP. Expliquei essa parte. Até porque a questão pede aqui a força F de cima para baixo. Então, realmente aqui está solicitando o movimento do prego para baixo. E olha só, essa força é totalmente em Y. Então, aqui eu tirei o caráter vetorial para trabalhar com o módulo mais facilmente. Então, menos FCP na direção de Y, certinho. Porque aqui está menos o vetor de Y, apontando para baixo, de cima para baixo. Agora eu só tenho que procurar o FCP, que está dentro do diagrama do corpo livre que eu fiz na letra A, ao substituir aqui, final. Então, vamos lá. A força resultante em Y, agora que eu vou usar essas duas outras forças que são fáceis de determinar, está aqui na questão, para encontrar essa. Então, a força resultante em Y é FCP para cima e no outro sentido, em relação ao FCP, tem P e FCC. Então, vai ser a maior, que é essa, menos as duas menores, que vai ser a força resultante para cima, na cabeça do martelo. Até porque a cabeça do martelo para.
Então, se ele tinha velocidade para baixo, aí tocou no prego, interagiu com o prego e parou, é porque existia uma força resultante para cima. Essa força resultante se manifestou na forma de uma aceleração contrária à velocidade inicial até parar essa velocidade. Então, por isso que é a maior menos as menores. Então, FCP menos P menos FCC. O peso da cabeça do martelo é 4,9 newtons. A força que a pessoa faz no cabo e o cabo transmite essa força para o martelo é de 15 newtons. E o sinal de menos eu acabei de explicar aqui de onde veio. Então, a força resultante é FCP menos 19,9 newtons. Aí eu escrevo que FCP é igual a essa força mais 19,9 newtons. Agora, olha só, eu preciso da força resultante para colocar aqui, porque eu quero entregar o FCP para essa equação. Então, eu preciso da força resultante. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu já tenho, né? Está aqui dentro do peso. E a aceleração eu encontro devido à cinemática da questão. Olha só. A velocidade era de 3,2 metros por segundo no momento imediatamente anterior à cabeça do martelo tocar o prego. Então foi de 3,2 metros por segundo para zero nessa variação de espaço. Então aqui dentro dessas informações tem a aceleração. Ao pegar a aceleração, pego a massa, encontro a força resultante, jogo aqui, encontro o FCP, jogo aqui e resolvo a letra B. Então vamos lá. Qual é a massa? P igual a mg. 4,9 newtons igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui eu vou trabalhar tudo no sistema internacional, eu carregar as unidades que eu acho melhor assim. Então a massa é de 0,5 kg. Agora eu preciso encontrar a aceleração, da forma que eu falei. A velocidade final na interação da cabeça do martelo com o prego é zero, porque para. A velocidade inicial são os 3,2 metros por segundo. Então é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Olha só, a aceleração é a que a gente está trabalhando na cabeça do martelo. A aceleração é só frisar mais uma vez. Aqui foi a força resultante nesse diagrama aqui, em Y, na cabeça do martelo, porque a gente já fez esse ajuste aqui. Então a gente quer realmente FCP, que é o módulo dessa força aqui mesmo. Então nós realmente estamos aqui analisando a cabeça do martelo. A aceleração é para cima, porque a velocidade inicial é para baixo e zerou. Então a velocidade inicial é essa. A aceleração é para cima e isso resultou na velocidade final igual a zero. Então, sendo a velocidade para cima, ela ficou positiva, porque o meu diagrama de corpo livre eu desenhei com o eixo Y orientado para cima. Então, por isso que a aceleração fica positiva. A gente vai ver aqui no final que deu positivo. Acontece que a variação de espaço, aí sim, essa fica negativa porque é o espaço final menos o inicial. Só que o prego, na verdade, a cabeça do martelo afundou. Então, se a gente voltar aqui para o diagrama, é como se fosse assim. Aqui é a posição inicial da cabeça do martelo. Ela interagiu com o prego e a cabeça do martelo parou aqui. Então, porque o prego afundou um pouco. Então, é a final menos inicial. Acontece que esse daqui é maior do que o y0. E ele é mais negativo. Então, por isso que essa variação em y é negativa. É uma variação que diminui a altura da cabeça do martelo. Por isso que a gente coloca aqui esse ΔY igual a menos, né? O que fala na questão 0,45 centímetros. Então, 0,45, o C vale 10 elevado a menos 2 metros. Eu não posso errar um único detalhe desse aqui. Eu não posso errar esse sinal de menos, não posso errar qualquer coisa que vai dar um resultado diferente no final da questão. Então, eu sempre tenho que olhar a orientação do eixo que eu escolhi e ser coerente, seguir esse eixo o tempo todo. Agora sim, tudo que eu tenho nessa linha de conta é aceleração e números seguidos de suas unidades. Então agora eu já posso desenvolver isso
e encontrar a aceleração igual a 1,138 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo ao quadrado. Olha como essa aceleração é grande. Dá mais de 1000 metros por segundo ao quadrado. Que realmente para quase instantaneamente. A interação da cabeça do martelo com o prego, ele chega a 3,2 metros por segundo e em seguida já para. A aceleração é bem grande e isso está certo. Agora eu tenho a massa e a aceleração. Então encontro a força resultante. 0,5 kg vezes essa aceleração absurda aqui. A força resultante é igual a 569 newtons. Aí eu posso substituir aqui agora. Substituindo os 569 newtons, eu somo com esse daqui e encontro o FCP. Olha aqui. Eu pego essa parte que eu fiz. Então, menos aqui o módulo de FCP, que por enquanto é 19,9 newtons, mais força resultante. Substituo isso aqui e encontro que FPC, que foi o que a questão pediu, que é a força de cima para baixo, dá menos 588,9 newtons na direção de Y. Menos Y. Então pronto, eu respondi a B. A B está aqui. Determine a força F de cima para baixo exercida pela cabeça do martelo durante contato com o prego e movendo-se para baixo. Pronto, agora eu retorno essa discussão aqui. Essa é uma força que atua no prego, mas seria muito difícil elaborar o diagrama de corpo livre para o prego. Então eu elaborei o diagrama de corpo livre para alguma coisa que interage com o prego. E eu fui lá nessa coisa que estava mais fácil de trabalhar, que era a cabeça do martelo. Encontrei uma força lá, sendo que essa força é a de reação a que eu quero. Então, essa é uma estratégia também para resolver questões muito difíceis. Se bem que aqui a questão já deu uma direcionada para isso. Mas é mais uma ferramenta para a gente colocar no nosso arsenal para resolver essas questões. C. Suponha que o prego esteja em contato com uma madeira dura e que a cabeça do martelo só se desloque 0,12 centímetros até parar. Então se desloca menos ainda. Aqui era 0,45 centímetros, só 0,12, uma madeira mais dura agora. A força aplicada sobre o martelo é a mesma da parte B. Então a força que a pessoa aqui aplica sobre o martelo, esses 15 newtons. Qual será então a força F de cima para baixo? Então, de cima para baixo, exercida pela cabeça do martelo durante o contato com o prego. Então, de cima para baixo, realmente, é a cabeça do martelo que exerce no prego. E movendo-se para baixo. Então, a gente quer a mesma coisa da letra B, só que mudando isso daqui, 0,12 centímetros. Então, a explicação aqui é a mesma. Isso daqui também é o mesmo, porque manteve aqui o peso do martelo e a força de 15 newtons. A massa é a mesma, agora a aceleração muda, porque foi alterado aqui o ΔY. Antes é 0,45 centímetros, agora é 0,12. Então, resolvendo isso, a aceleração fica em... Antes deu mais de 1000 metros por segundo ao quadrado, agora dá mais de 4000 metros por segundo ao quadrado. 4,267 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu calculo a força resultante, massa vezes a aceleração, está aqui a força resultante, e substituo aqui. Encontro menos 2.153,9 newtons. Antes tinha sido menos 588. O sinal de menos versor de Y, tá certo? Que é de cima para baixo. De cima para baixo. Então tem que ser menos Y mesmo. Assim eu já resolvi a A, B e a C e comentei sobre isso. Eu acho que essa foi uma questão muito boa de resolver para explicar como trabalhar melhor com o diagrama de corpo livre, com a segunda lei de Newton, quando ela é aplicada aqui, na força resultante. Assim a questão fica completamente resolvida.